Boa tarde. Vamos iniciar a aula agora com o tema de entrada de dados. Até o momento a gente aprendeu como declarar uma variável, como atribuir o valor a uma variável. Só que obviamente que a gente está deixando os valores fixos no código, né? Só que existe uma forma de solicitar ao usuário esses valores, então é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Então eu vou mostrar um método já mais tradicional que a gente utiliza para fazer isso. E aí eu vou abrir o OnlineGDB para vocês. Vejam só. Vou declarar uma variável aqui do tipo inteiro. Vou chamar de número. Pronto, veio. Se eu quiser solicitar um valor para ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um método chamado scanf. Ele recebe dois argumentos. O primeiro argumento é o tipo de dado. O tipo de dado nós já estamos acostumados a informar, é através do percent, como é o número vai ser d, vírgula, o número. Só que tem um detalhe, gente. Esse primeiro argumento, ele é um argumento relacionado ao tipo, e o segundo é um argumento relacionado ao endereçamento de memória. Veja só, se eu rodar esse código deste formato, nesta forma, veja um erro que vai acontecer. Isso é importante vocês conhecerem o erro para quando acontecer com vocês saberem identificar. Olha, tá? E dá um argumento aqui, vou botar aqui um valor qualquer. Deu segment fault. O que aconteceu? Ele está esperando aqui, na verdade, um endereçamento de memória. Então eu vou mudar aqui agora. E comercial. Toda vez que você bota o e comercial na frente do valor de uma variável, você aponta para o endereço de memória. Então o que é o endereço de memória, gente? É um espaço de memória que lhe guarda aquela variável e seu respectivo valor. Então vejam só. Vou mostrar para vocês a diferença, tá? Eu vou imprimir aqui o valor que o usuário informar. Então eu vou imprimir uma mensagenzinha aqui, peraí. Fica legal. Printf, informe um número. Tá, informe o número, eu vou botar aqui 40. A ele, número 40, beleza? Vocês vão ver que o valor é diferente do endereço de memória. Agora eu vou fazer uma referência ao endereço de memória dele. E aí eu não vou mais fazer referência ao D, que não é o número inteiro, endereço de memória, endereço de memória de hexadecimal. Então eu vou botar um X aqui, e aqui eu vou chamar o E comercial. Olha só o endereço de memória desta minha variável. Então eu vou informar o número aqui, 40, endereço de memória, tá vendo? É um número hexadecimal. Então, primeiro ponto que é importante para vocês, toda vez que vocês forem solicitar um valor para o usuário, vocês devem fazer isso associando o tipo de dado que vocês estão querendo capturar ao endereço de memória da variável, caso ela seja inteira ou numérica, né, digamos. Se for um caso de uma string, uma cadeia de caracteres, você não precisa fazer isso. Aí você baixa, nesse caso aqui, declarar uma variável char, vou chamar de endereço. Esse endereço aqui eu vou atribuir um tamanho a ele, tamanho de 100. E aí agora eu vou fazer assim. Printf, informe o endereço. Não é endereço de memória, tá, gente? O endereço, o CEP, etc. Eu vou dar aqui um scanf. Percentual S, porque é um endereço, né? Só que nesse caso eu não preciso fazer referência ao endereço de memória. Porque no caso da string, ela já é o endereço de memória, já seria o endereço de memória. Então, através das próprias caracteres eu consigo identificar. Então, olha como vai ficar. Vamos ver aqui. Número 40. Endereço. Já. Um monte de coisinha, qualquer coisa aqui. Não deu erro nadinha. Eu não imprimi o endereço, agora eu vou imprimir, tá? Eu vou comentar a linha da memória. Copiar aqui para ser mais rápido. Pronto. Número 40. Endereço. Blá, 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 qualquer coisa. Pronto. Tá aqui o endereço, tá aí o número 40. Então, isso é importante para vocês observarem,
como é que você faz para capturar essa informação. Obviamente a gente vai ter alguns problemas, agora eu vou mostrar para vocês. Vou rodar de novo o programa, tá? E aí agora eu vou botar um número qualquer e eu vou botar o endereço mesmo. Por exemplo, Augusto Correia 01. Na hora de imprimir o endereço, olha o que ele fez, gente. Ele só imprimiu Augusto. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou dar uma quebra de linha aqui, para ficar mais claro isso para vocês. Augusto Correia 01. Ele só pegou Augusto. Por quê? Porque quando você usa o scanf, ele captura a cadeia de caracteres até o próximo espaço. Apenas isso. Se você der qualquer tipo de espaçamento, ele encerra a captura da informação. Como alternativa a isso, eu tenho um outro método que se chama gets. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou substituir essa linha 9 aqui, vejam. Vou mudar esse método aqui, essa função. Ao invés de scanf, eu vou usar gets. Gets recebe apenas um argumento, que é o quê? A minha variável, a minha cadeia de caracteres. Vejam só. Número 40. Ih, deu um problema aqui. Vamos lá olhar o que está acontecendo. Então, a priori o que deveria acontecer aqui? Quando eu chamo o gets, ele deveria me parecer ele deveria acessar as informações da minha cadeia de caracteres, mas não está acontecendo isso, tá vendo? Quando eu estou imprimindo aqui, ele está dando um erro. Vou postar para vocês de novo aqui, tá? Vou até tirar esse informe endereço, vou deixar informe endereço aqui, peraí. Deixa eu colocar. Tá aqui o número, enter. O que está acontecendo? Vou mudar a posição desse meu código aqui, tá vendo? Vejam gets aqui, tem o informe endereço. E vou botar o endereço na frente aqui. Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Vou mudar a ordem. Endereço Augusto Correia 01, número 40. O que está acontecendo é o seguinte: quando você finaliza o scanf, você dá enter, esse enter passa. Então, esse enter ele vai para outra chamada. Como logo em seguida vinha um gets, e está acontecendo isso aí dele capturar essa informação no gets e já servir como se fosse o valor que eu estivesse atribuindo, entendeu? Então, eu mudei a ordem e a ordem ela resolveu. Depois eu vou verificar uma forma mais elegante de vocês resolverem essa questão aí de posicionamento do gets, tá? Para vocês não terem esse tipo de problema. Então, o que acontece? Toda vez que você dá um enter no scanf, esse enter passa para a linha seguinte e acabou capturando. Basicamente isso. Percebe a diferença aqui? Mais uma vez, do gets, é simplesmente que eu não disse que era um char, mas porque gets foi feito para string, então eu não vou ter esse tipo de problema. Tá? No caso, eu tenho apenas um argumento e chamo pelo gets. Ele consegue pegar o endereço completo, olha só, gente, até o final da cadeia. Tá vendo? Tudo que foi digitado. Esses dois métodos eles são muito importantes porque eles vão permitir vocês solicitem dados para os usuários. Até então vocês estão só atribuindo os valores para as variáveis. Agora vocês vão poder solicitar. E não apenas uma vez, várias vezes vocês podem interagir fazendo isso. Fazer um loop solicitando valores para o usuário para ele poder informar. E agora nossos exercícios vão ter uma certa complexidade porque o usuário vai poder informar valores. Então, querem recuperar valores que são de texto, né? String. Você pode usar o gets ou o scanf. Quero recuperar só valores numéricos, scanf. O gets não funciona, vou mostrar para vocês, tá, gente? Vou botar um número aqui. Olha. Segment false, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem atentos com isso daí, isso é importante para vocês. E na próxima aula já vou mostrar outras informações para vocês a respeito disso. Eu só lembrei de um detalhe, toda vez que vocês fizerem uma cadeia de caracteres, tenham cuidado na hora de estabelecer o tamanho dela. Em C, eu tenho uma simbologia, digamos assim, uma marcação
para final de cadeia de caracteres, que é um /0. Então, por exemplo, se eu criar um endereço aqui de 10 posições, aí eu vou botar aqui, receber um valor 2, 3, 4, 5 A's, 1, 2, 3, 4, 5 T's. Percebe que eu tenho 10 aqui já. Só que vai me faltar aqui um que eu não estou enxergando, que é o /0, que significa o final de cadeia. E isso, em alguns casos, ele pode gerar um problema para vocês. Pode truncar a tua string, ou seja, remover a última posição ou mais posições, caso seja o caso. Então, vocês têm que ter muita atenção nisso daí. Então, eventualmente, quando vocês querem capturar um valor até, sei lá, um endereço até 100, então coloca 101, tá bom? É melhor evitar isso aí que acontece, esse erro já ele é frequente. Então, por hoje é isso. Vou tirar isso daqui. E aí vocês têm um código aqui bonitinho para vocês. Vocês podem pegar e copiar para praticar, tá? Até a próxima aula para vocês. Um abraço. Eu vou tirar o número aqui só para ficar certinho no código, tá, gente? Até rodar de novo aqui para poder ver se está tudo ok. Olha o endereço que está pedindo aqui. Augusto Correia 01, número 40. Pronto. Tá? Até eu botei endereço de memória também, se vocês tiverem curiosidade em relação a isso. Vou finalizando aqui. Um abraço.